Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar com uma oração, né? Pedir ao Senhor que nos abençoe, não só nesta aula, mas todas as aulas que serão ministradas, que serão aqui ofertadas, oferecidas aos irmãos, para que seja um tempo de aprendizado, um tempo em que a gente possa aprofundar mais um pouquinho nas cartas de Paulo. São praticamente todo o Novo Testamento, né? Vemos a iniciativa de Paulo em escrever cartas se transformando em muito mais do que a metade de um dos testamentos da Escritura. Se ele ainda fosse vivo, provavelmente nem acreditaria que as suas cartas viessem a fazer tanta diferença assim, não só para o seu público, porque ele não escreveu para a gente, ele escreveu para um público específico em cada uma das igrejas, mas que, pela graça de Deus, o Senhor transformou os seus escritos, ou incluiu os seus escritos no cânon, né? No cânon bíblico, nas escrituras, e hoje a igreja é abençoada por tudo aquilo que ele falou tempos atrás e que continua sendo tão atual em pleno século 21. Eu não lembro se foi domingo passado agora ou retrasado. Não, retrasado não foi porque eu não estava aqui, então foi o passado. Eu comentei que a tolice, né, que muitos cometem em dizer que gostariam de voltar, que a igreja de hoje fosse a mesma igreja de Atos, mas a igreja de hoje é a mesma igreja de Atos, com seus pecados, com seus problemas, com as suas demandas. Nada mudou, porque o coração do homem sempre foi o mesmo, e assim caminha também a igreja, com suas mazelas, com as suas bênçãos, com as suas dificuldades, com os seus desprendimentos, a sua missão, cumprindo a sua missão, que é de pregar as Escrituras. E Paulo, então, quando identificava algum equívoco em alguma igreja, quando ele tinha notícia, ou quando ele via com seus próprios olhos, ele então sentava-se e escrevia cartas para esta igreja, apontando as dificuldades, apontando os problemas, mas também levando a solução, não as soluções, levando a solução, que era o Evangelho, a pregação de Cristo vivo, ressurreto, Salvador e eterno. Então, basicamente, em todas as cartas de Paulo, o que ele faz é trazer as igrejas novamente ao Evangelho, tirá-las do engano, das heresias, das filosofias ainda oriundas de uma cultura grega, porque Paulo já estava nos tempos em que Roma dominava todo o cenário mundial, mas era uma cultura grega ainda, com seus filósofos, com todas as suas filosofias, doutrinas e tantas heresias que adentraram as portas da igreja através do seu tempo. Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude nessa caminhada por 13 epístolas, 13 cartas que Paulo vai nos apresentar e que certamente nos abençoarão muito nesse tempo que estaremos estudando. Senhor, queremos em primeiro lugar te agradecer por esta oportunidade. É sempre bom quando o teu povo se reúne para ouvir a tua palavra, seja no ensino, seja na pregação, que seja um tempo de edificação às nossas vidas, que seja um tempo de edificação para este corpo, que seja um tempo, Senhor, de transformação, seja um tempo, Senhor, de revisão das nossas próprias vidas, não só nossas vidas no individual, mas também as nossas vidas como uma comunidade de fé. Que o Senhor use cada um dos professores que estarão aqui neste púlpito, neste altar, que o Senhor use com autoridade, que o Senhor use com poder, Senhor, que
a tua palavra seja ministrada em espírito e em verdade, e que esses corações estejam sedentos por ouvir o ensino da tua palavra, sedentos por ouvir a tua voz, sedentos por mergulharem mais fundo naquilo que o teu servo apóstolo Paulo escreveu para aquelas igrejas, mas que, Senhor, fala ao nosso coração até os dias de hoje e falará até os últimos dias da tua igreja nesta terra. Abençoa-nos, ó Deus, cerca-nos com os teus anjos, guarda este lugar e fica conosco, pois nada poderemos fazer aqui se não for em teu nome. Assim nós já te agradecemos por tudo que faremos e abrimos esta reunião, abrimos este curso, Pai, com esta oração, em nome de Jesus, amém, amém. Todos têm apostila? Todos têm? Que bom. Eu vou em determinados momentos usar um pouco a apostila, mas na grande maioria das vezes não vou sair do que está aqui na apostila, tá bom? Mas a grande maioria das vezes eu vou me utilizar mais aqui dos nossos slides, e não fiquem preocupados, eu vou estar, hoje talvez não, mas amanhã eu vou estar formando um grupo de estudo das epístolas de Paulo, para que neste grupo a gente possa se comunicar, para que a gente possa então estar compartilhando as aulas e também alguns materiais extras que a gente pode compartilhar com vocês, tá bom? Uma outra coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, evidentemente dentro daquilo que a gente vai comunicar, levanta a mão, pergunte, tá bom? Só que assim, o nosso tempo ele é um tempo curto, não temos muito tempo e pode não parecer muita coisa, mas estudar, por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, eu acho que são 4 aulas, se eu não me engano, em 4 aulas é quase impossível. Então assim, nós vamos ter que sempre estar acelerando, mas quando os irmãos sentirem que está muito acelerado, peçam, a gente dá uma pisada no freio, vai com mais calma, mas nós precisamos cumprir o cronograma, até porque não temos condições de ter aulas extras, enfim. Eu estou gravando a aula, estou gravando só em áudio, então não se preocupe se você está com o celular aí, já preparando para gravar, não se preocupe com isso, que está gravando e depois vai para o nosso grupo a gravação. Espero que meu telefone sobreviva, porque ele está com pouca bateria, eu nem tinha visto. Espero que ele sobreviva até o final, porque é quase 1h30 de aula, né? Então, meus irmãos, eu quero assim, em primeiro lugar, perguntar a vocês, todos já leram a epístola de Paulo aos Romanos? Não estou falando um versículo 2 ou um capítulo, não. Toda a epístola. Já leram os 16 capítulos da epístola de Paulo aos Romanos? Não, alguns leram, outros não. Bacana. A gente vai passar por toda a epístola, Vamos nos ater em alguns assuntos a priori mais importantes, outros nós vamos passar um pouquinho batidos, mas creio que no final de cada uma das epístolas vocês vão ter pelo menos a noção contextual do que Paulo quis escrever para cada uma daquelas igrejas. Eu quero iniciar fazendo aqui a leitura do primeiro capítulo, não vou fazer a leitura de todo o primeiro capítulo, vou fazer a leitura até o versículo 17. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, vamos ver Paulo aqui se apresentando, falando algumas coisas aos romanos e no fim dizendo a eles, olha, o assunto da carta é esse. E aí dentro desse assunto da carta, ele vai abrir um leque de doutrinas, de situações na prática da igreja, que estava acontecendo na igreja de Roma, para então ele corrigir e exortar os irmãos a caminharem de acordo com o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor,
por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vemos aqui, então, aquilo que está em praticamente todas as cartas de Paulo, prefácio e saudação, ou seja, ele se apresenta, diz quem ele é, diz quem o chamou para ser apóstolo, que foi Jesus Cristo. Ele diz em nome de quem ele fala em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, e depois, então, ele conta ou fala a respeito daquela igreja, né? Ou ele diz, como nós vamos ver aqui, ou ele diz que esteve lá e participou da comunhão dos irmãos, uma igreja muito boa, aí, né? Aquilo tudo que Paulo falava, ou ele vai dizer, olha, eu queria estar convosco, mas eu não pude estar com vocês, mas o fulano me trouxe notícias a respeito de vocês, e aí então ele faz uma introdução sempre falando a respeito dele, se apresentando, ou seja, mostrando suas credenciais, dizendo a sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Depois ele fala a respeito daquela igreja, e por último, então, já no terceiro momento em suas introduções, Paulo fala a respeito do assunto da carta, o que ele vai tratar com aqueles irmãos. Então, o modelo de carta, de epístola do apóstolo Paulo, vocês vão sempre ver na introdução esse tipo de fala do apóstolo. Apresentação, vai falar sobre aquela igreja, resumidamente, e depois já vai entrar no assunto e vai começar a tratar, a destrinchar todo o assunto. Versículo 8, então, ele diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha o que ele está falando. Ele está falando de quem? Está falando, a igreja de Roma é conhecida em todo o mundo. Ele está falando da igreja. A igreja de vocês é boa, conhecida por todos, uma igreja que proclama de fato a fé. E ele continua, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então o que Paulo fez no segundo momento da sua introdução? Ele falou daquela igreja. É uma igreja que proclama fé, é uma igreja que é conhecida, e ele falou o quê? Como eu queria estar com vocês, mas eu fui impedido. Eu não pude estar aí para ministrar a palavra, o evangelho diretamente a vocês. Eu fui impedido. E aí lá no livro de Atos, que conta toda a história da formação da igreja, toda a história das pregações apostólicas, a história dos apóstolos contada no livro de Atos, vai dizer que Paulo de fato por algumas vezes foi impedido de estar em Roma. Ele acabou em Roma, mas não do jeito que ele queria. Ele acabou em Roma mais preso. Ele acabou em Roma numa prisão domiciliar. E aí então ele parte para um terceiro momento no início da sua carta, que é o quê? Ele vai falar a respeito do assunto. Qual vai ser o assunto de Paulo para os romanos? Ele então, nos versículos 16 e 17, ele fala a respeito do assunto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho,
de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo aqui já nos dá alguns indícios, até mesmo porque ele já está tratando do assunto. Ele nos dá alguns indícios do que ele vai falar aos romanos. O que Paulo no primeiro momento já aponta aqui é o que está acontecendo na igreja de Roma, é o mesmo que estava acontecendo em diversas outras igrejas. Os judeus não estavam aceitando de forma amorosa a presença ou a participação dos gentios, em sua grande maioria os gregos, ali na comunidade de fé. Havia então uma separação, uma divisão, uma facção. Estamos falando aqui de Roma, havia em outras igrejas, mas havia aqui também na igreja de Roma essa divisão. Por quê? Porque provavelmente um dos fundadores da igreja de Roma foi um judeu, foi um homem que participou, ou homens que participaram de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, e ali naquele momento traz um revestimento, um poder, uma capacitação sobre todas aquelas pessoas, aquelas 3.000 pessoas que estão ali presentes no templo, e logo depois vem a pregação de Pedro, falando a respeito das Escrituras, e aquelas pessoas que ali estavam, que eram pessoas que vieram participar da festa de Pentecostes ali em Roma, ou ali em Jerusalém, eles participando, então eles vieram a sair daquele lugar e cada um voltou para a sua região. E os romanos que estavam ali e foram participar da festa voltaram para Roma, então fundaram em Roma esta igreja. Então, o que nós podemos aprender no primeiro momento é que não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Foram alguns judaizantes, alguns que estiveram lá, em Atos capítulo 2, viram todo aquele movimento e, cheios do Espírito Santo, foram para Roma e então em Roma fundaram essa igreja. E ali iniciou-se toda a pregação, que Paulo vai dizer que todo mundo conhece vocês pela pregação da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Mas haviam equívocos e erros cometidos naquela igreja, e o principal dos erros era justamente essa divisão entre gentios e judeus, que nós vamos ver Paulo trabalhando com essa divisão o tempo todo, dizendo para ele, já iniciando aqui, olha, o justo vive pela fé, não importa se é grego, não importa se é judeu. Ele vai até aqui mais em cima dizer que ele é devedor de bárbaros, ele é devedor de sábios. Então Paulo, ele diz, olha, o evangelho é pregado a todos, independente de qual seja seu nascimento geográfico, a sua etnia, independente de quem a pessoa seja, todas as pessoas são capacitadas a receber o evangelho e crer que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida até agora? Estou correndo, estou devagar, tá ok? Até agora é a parte fácil da epístola, né? Porque é uma apresentação, é uma introdução. Paulo se apresentou, falou àquela igreja que ele tinha admiração por aquela igreja, falou que aquela igreja era uma igreja que era reconhecida por sua fé, e no terceiro momento, então, o que ele fez? Ele apresentou o assunto da epístola. Djalma, por favor, muda aí para mim. Põe só o primeiro parágrafo da introdução, isso. Pode clicar que tá aí. Isso, mais uma vez. Isso. Então, uma epístola escrita por Paulo, quando ele estava em Corinto, estava na cidade de Corinto, no ano de 58, depois de Cristo, ok? Não é antes de Cristo, depois de Cristo. Quando ele fazia o quê? Planos para levar uma grande oferta à igreja de Jerusalém. E queria logo, depois de levar essa oferta a Jerusalém, ele queria partir para Roma. Mas vocês, eu sei que vocês são bons de Bíblia. Quando ele chega em Jerusalém para levar essa oferta, o que acontece com ele? Hein? O que acontece com ele? Ele foi preso. E aí, de fato, ele cumpriu aquilo que ele queria cumprir, né? Ele foi para Roma sim, mas ele foi para Roma preso, porque ele avocou a sua cidadania romana. Paulo não era só
um judeu, mas ele era também um romano, porque ele era filho de romano. Então, os judeus não poderiam julgá-lo, só Roma poderia julgá-lo. Então é que ele vai para Roma e vai preso, ok? A carta tem muito mais de tratado teológico do que uma carta comum. Sim, isso é importante, meus irmãos, porque a grande maioria, se não todas as doutrinas da fé estão aqui em Romanos. Salvação só pela graça, justificação pela fé, eleição, e assim, e algumas outras que nós vamos na caminhada citar, tá bom? Pode passar, Djalma, mais um. Paulo não conhecia a igreja pessoalmente, não faz qualquer menção de quem a fundou. Possivelmente a igreja de Roma tenha sido fundada por judeus que se converteram no sermão de Pedro durante o Pentecostes, lá em Atos capítulo 2 e 3. Judeus de todas as partes do mundo estavam em Jerusalém naquela oportunidade, e estes convertidos, ao voltarem para as suas cidades, possivelmente deram origens a igrejas locais. Então eles foram participar da festa de Pentecostes, viram o derramar do Espírito Santo, receberam esse derramar do Espírito Santo, receberam essa capacitação poderosa do Espírito Santo e saíram de Jerusalém o quê? Cheios do Espírito Santo. E quando chegaram nas suas cidades, o que eles fizeram? Eu tenho que transmitir o que eu ouvi, eu não posso ficar quieto. E cheios do Espírito Santo, fundaram então igrejas, e essa, a igreja de Roma, é uma igreja que provavelmente foi fundada então por esses judeus que estiveram lá e não só viram o movimento do Espírito, como ouviram a pregação, uma das... Não é a melhor porque Jesus pregou muito, né? A de Jesus é inigualável. Mas depois de Jesus, uma das maiores pregações do Evangelho foi aquele discurso de Pedro no Sinédrio. Vamos lá, Djalma. E aqui um contexto histórico para a gente ver rapidamente. O imperador Cláudio, naquele tempo, elaborou um edito contra os judeus. E Suetônio, um escritor romano, um historiador romano, mencionou em seus escritos um tal de Cresto, nome muito comum e fácil de ser encontrado entre os escravos daquela época, que trazia convulsão ao império com suas ideias. Sabe o que era Cresto? Hein? Fácil, só mudar ali uma letrinha ali, ó. Cristo. O tal do Cresto que esses judeus messiânicos tanto pregavam em Roma, era Cristo. Então a pregação do nome de Cristo estava ocasionando o que em Roma? Uma grande convulsão social, porque pessoas estavam se convertendo, e estavam deixando de lado sua idolatria a quem? Ao imperador. Lembra que nos tempos dos imperadores, os imperadores eram como deuses para Roma? Eles eram idolatrados, eles eram adorados, estátuas eram feitas em homenagem a eles. Então esses imperadores estavam se sentindo o quê? Constrangidos ali de ouvirem falar mais do tal do Cresto do que em seu próprio nome, tá bom? Por isso então que Cláudio, o imperador Cláudio, fez o que fez. Atos 18:2 narra a expulsão de judeus cristãos de Roma. A comunidade era formada por gentios também. Nero, no ano de 54 a 68 depois de Cristo, revoga o edito de Cláudio e permite o regresso de judeus para Roma. A maioria dos representantes da comunidade era composta por gentios, mas havia também judeus convertidos. Aí você vai pensar, nossa, Nero foi tão bonzinho, né? Permitiu que eles retornassem para pregar o evangelho, né? Permitiu que eles retornassem para matá-los depois, né? Para entregá-los futuramente ao Coliseu e colocá-los como postes iluminados nas praças de Roma, né? Incendiando cada um deles vivos ali. E aí iniciou-se ali em Nero o tempo ou a era que a gente chama da era dos mártires. Ali a gente tem várias e várias histórias particulares de mártires que não negaram o nome de Jesus e entregaram suas vidas em prol do Evangelho. Continua aí, Djalma. Os planos de Paulo eram de, ao terminar de escrever a carta, ir a Jerusalém, entregar a oferta levantada pelas igrejas fora da Palestina. Como ele não sabia se seria bem recebido,
pede orações por sua viagem. Após esse último compromisso, começaria sua viagem para Roma. A diaconisa Febe levará a carta para Roma por mandado de Paulo. Está lá em Atos 16:1. Aliás, Romanos 16:1. A data mais provável é de 56 depois de Cristo, pois neste período Paulo era o hospedeiro de Gaio, como está registrado também na epístola. Eu penso um contexto... Está chovendo? É bom que vai lavar meu carro está bem sujo. Vamos lá então. Apenas um contexto histórico para vocês entenderem como essa carta chegou nas mãos dos romanos. Não foi através das mãos de Paulo, mas através das mãos de Febe. E não só isso. O que aconteceu com Paulo? Passa aí, Djalma. Através da leitura de Atos 21 e seguintes, descobrimos que Paulo realmente foi para Roma, apesar de não ser na situação que gostaria de ter ido. Ao chegar em Jerusalém, foi preso e enviado como prisioneiro, numa viagem que seria uma verdadeira aventura. Lembram dessa viagem? Lembram? Que está registrada lá em Atos 20. Você lembra do Euroaquilão? Lembra dessa tempestade chamada Euroaquilão, que fez com que o navio ou o barco onde Paulo estava naufragasse e ele chegasse numa ilha, né? E ali naquela ilha Paulo foi picado pelo quê? Por uma serpente, uma víbora, né? E aí então, mas o que aconteceu com ele? Nada. E todos aqueles que ali sobreviveram com ele começaram a querer dizer que ele era Deus, adorar a cultura greco-romana, né? Esse costume do panteão grego, do panteão romano, dos seus deuses, dos seus ídolos. Então acharam que Paulo era um semideus, era alguém enviado por Deus como Deus, e ali então queriam adorá-lo em virtude disso. Passa aí, Djalma. Alguns anos depois desta epístola ter sido lida pelos irmãos de Roma, Paulo finalmente estaria ali, preso, é verdade, mas livre para pregar e influenciar Roma com o Evangelho de Cristo. O futuro mostraria que sua mensagem dominaria não só a cidade, mas todo o Império Romano. O Evangelho, portanto, prevaleceu. Repito, acho que eu não tinha iniciado ainda a gravação, eu disse aos irmãos, né? Fico imaginando, Paulo certamente nunca imaginou que as suas cartas chegariam até nós, séculos e séculos depois, 21 séculos depois. Paulo nunca imaginaria que as suas cartas fariam tanto efeito fora, por exemplo, a sua carta aos romanos faria efeito fora da igreja de Roma. Estamos aqui numa igreja pequena, numa comunidade de fé pequena, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, no país chamado Brasil. Paulo nunca imaginou, né? Nunca poderia imaginar, e se pudéssemos de alguma forma, né, falar com ele, não podemos, tá, meus irmãos, mas se pudéssemos de alguma forma comunicar a ele o quanto as epístolas dele continuaram edificando a igreja na história do povo de Deus, eu acho que ele nem acreditaria. Mas estão aí, até hoje falam a nós. Não mais propriamente no sentido de que falou no seu tempo, na parte que é contextualizada da divisão entre gregos e judeus. Mas em todas as outras partes, em todas as outras doutrinas, fala diretamente à igreja. Passa aí, Djalma. Esse é o porto de Cencreia, uma parte ali de onde Paulo esteve. Então esta é uma carta, meus irmãos, doutrinária, é uma carta com argumentação, é uma carta com lógica. Percebam que o apóstolo Paulo, diferentemente de Pedro, diferentemente de João, diferentemente de Tiago, diferente de Judas, que escreveu lá uma pequena epístola, Paulo era um homem, meus irmãos, um homem completamente letrado nas escrituras que eles possuíam naquele tempo, né? Que era partes do Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje. Paulo era um homem de uma escola judaica poderosa no ensino. Paulo foi um homem que, apesar de ser perseguidor da igreja, Paulo era um homem que entendia
e era formado nas Escrituras, e não à toa Jesus o escolheu para ser o apóstolo dos gentios. Não à toa o Espírito Santo usou, e Paulo é aquele que no Novo Testamento que mais fala, que mais faz remissões ao Antigo Testamento. Você vai perceber que em todas as epístolas de Paulo, Paulo sempre fala de algo que aconteceu no Antigo Testamento como uma espécie de aio, como uma espécie de preparação, como uma espécie de conclusão do que estava registrado lá, no Pentateuco, nos profetas, nos livros poéticos. Então Paulo, quando escreve suas cartas, ele nunca deixa de lado aquilo que ele já sabia, que era o quê? Que era o Cristo já pregado e profetizado no Antigo Testamento. Paulo sempre faz esse link com o Antigo Testamento. Não estou dizendo que os outros não façam, mas Paulo muito mais do que eles, a ponto de Pedro, em uma das suas epístolas, dizer que os escritos de Paulo eram difíceis de serem entendidos. Ele não fala em nome de Paulo, mas ali na interpretação a gente sabe que ele está falando do apóstolo Paulo. Era difícil de entender aquilo que Paulo escrevia, porque Paulo era um homem culto, Paulo era um homem extremamente preparado para escrever. Então, não poderia ser diferente que as suas cartas, as suas epístolas tivessem fortemente um conteúdo doutrinário e teológico. Grande parte da teologia que nós estudamos, o curso que vocês fizeram no ano passado, de várias e várias doutrinas da teologia que vocês estudaram, vocês vão ver registradas aqui na Epístola de Paulo aos Romanos. Ele vai tratar disso com aquela igreja. E olha que interessante, meus irmãos, isso é o que é mais interessante. Paulo em nenhum momento ele vai baixar o seu nível de escrita por causa da igreja. Em nenhum momento. Em nenhum momento, por exemplo, ele vai receber uma notícia de alguém e vai dizer assim: não, essa igreja, ela é muito fraca na fé, ela ainda é menina ainda, está novinha, então assim, eu vou escrever de forma que eles possam me entender. Não! Todo o escrito de Paulo apresenta dificuldades. Todo o escrito de Paulo, tudo que ele escreveu de teologia e de doutrina, se para nós ainda hoje, que temos em nossas mãos as Bíblias, com comentários, com ali todo já um texto hermenêutico preparado para a gente entender o que Paulo está dizendo, se a gente encontra dificuldade, imagina aquele povo que não tinha 15, 20, 30 Bíblias ali, ou 30 Antigos Testamentos ali em suas mãos, para entender o que Paulo estava querendo dizer. Então todos os emissários das cartas de Paulo, todos aqueles que faziam a leitura das cartas de Paulo lá no altar para que a igreja ouvisse, faziam a leitura explicando aquela leitura, para que o povo então pudesse entender, pudesse perceber o que Paulo estava querendo dizer, a correção ou a exortação que Paulo estava querendo fazer em relação àquela igreja. Lucas, meu irmão, faz um favor para mim, encosta aquela porta ali para a gente, por favor, que aí vai abafar bastante o barulho da chuva. Isso, obrigado. Então ela tinha um conteúdo doutrinário com argumentação e com lógica. Deveriam ocorrer problemas na comunidade cristã com os judaizantes. Esta carta é denominada Teologia de Paulo. Também pode ser denominada carta polêmica ou a carta da discórdia. Percebam, meus irmãos, a luta e a divisão entre gregos, ou gentios, melhor dizendo, e judeus, ela era muito grande. Ela era feia. Ela chegava em determinados momentos a ser violenta, porque os judeus não aceitavam de forma alguma que gentios não se convertessem ao judaísmo para participar da comunidade de fé. Ou seja, deveriam ali participarem de todo aquele processo de circuncisão. Por isso que Paulo em Romanos vai falar das questões referentes à circuncisão também, trazendo o contexto de Abraão para o contexto atual em Jesus Cristo. Nós vamos ver isso bem mais à frente. Então não era uma simples divisão tola, não era uma simples briguinha de egos, não, meus irmãos, era algo sério,
dentro daquela igreja. E imagina como Paulo iria, através de uma carta, através do seu escrito, fazer com que aqueles irmãos entendessem que todos eles dependiam de Deus, que todos eles eram carentes da graça de Deus, porque os judeus se achavam o quê? Não, nós somos o povo da aliança. E Paulo vai dizer para eles, sim, mas há uma nova aliança. E se vocês não participarem dessa nova aliança, como por exemplo os gentios são participantes, de nada adianta a etnia de vocês, o sangue azul de vocês lá do judaísmo, descendentes, filhos de Abraão, de nada vai adiantar. Então imagina também a confusão que, ao ser feita a leitura dessa carta dentro daquela igreja, causou em todos eles, porque muitos com certeza se levantaram não querendo aceitar os pontos ali aplicados por Paulo. Então Paulo o que faz? Ele rasga o verbo com aquela igreja e ele diz o que? Olha, todos nós éramos pecadores, estávamos destinados ao inferno, nenhum de nós presta diante de Deus, nem judeus, nem gentios. Se não fosse por Cristo, nós não seríamos salvos. Se não fosse por Cristo, nós não estaríamos nem reunidos numa comunidade de fé, nem existiria igreja. Então Paulo leva toda aquela igreja à compreensão da teoria do fundo do poço. Você conhece essa teoria do fundo do poço? Todos nós estávamos no fundo do poço, e Cristo veio e nos resgatou do fundo do poço. É o que Paulo vai dizer aos Colossenses. Ele nos resgatou do império das trevas. O que é o império das trevas? O fundo do poço na vida de uma pessoa. Uma pessoa entregue à morte, à iniquidade, aos pecados, uma pessoa completamente comprometida com aquilo que é mal. Então Paulo vai dizer para eles, olha, para com essa história de que você é grego e vem de uma cultura greco-romana, de uma cultura assim, que os filósofos tais, e você, judeu, para com essa historinha de que você é filho de Abraão, e portanto você é diferente de todo mundo. Não, todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Esse era o assunto principal da epístola, para acabar com aquela divisão que existia dentro dessa igreja. Mais um, Djalma. Romanos 16 é uma parte de uma outra carta, ou restante de outra. Deve ser pós-paulina e tem outro redator, pois existem duas conclusões ou doxologias, que são conclusões, Entendemos que a terminologia é pós-paulina, Deus eterno, Deus sábio, etc. São expressões que Paulo não usa. Deus eterno, Deus sábio, Paulo não se utiliza dessas expressões. Então as duas doxologias em 15 e 16 são completas. A teoria mais provável é o quê? Que Paulo escreveu até o capítulo 15. E o capítulo 16 então foi uma parte de uma outra carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso. E aí na formação do cânon bíblico, colocaram esta parte da sua carta aos Efésios, colocaram ela então aonde? Na epístola dele aos Romanos. Tá bom? Passa, Djalma. Alessandro, que isso mudou? Meus irmãos, não mudou em absolutamente nada, Quando Paulo esteve em Éfeso, Paulo se ocupou lá de fazer um grande seminário. Olha o que Paulo fez. Ele ensinou 5 horas por dia durante 6 dias da semana. Ou seja, ele ficou em Éfeso 2 anos. E isso corresponde ao que? A um seminário completo de 3 anos nos dias de hoje. Romanos então é um esboço de tudo que Paulo ensinou em todos os lugares por onde ele passou. Então tudo aquilo que Paulo ensinou em Éfeso, em Corinto, em algumas outras cidades, faz parte daqui, da sua carta aos Romanos. É como se ele tivesse coletado todas as doutrinas que ele ensinou lá e estivesse agora transformando isso na sua carta aos Romanos. Tá bom? Vamos, Djalma.
um esboço literário e teológico. Aqui é um esboço de toda a carta. Romanos 1 a 17 foi o que nós fizemos a leitura, introdução com ênfase nos versículos 16 e 17, que é o tema da carta. Depois temos essa outra parte, até 3:20, que é a necessidade para a revelação da justificação de Deus. Mais uma outra parte, onde a revelação de Deus como ira aos gentios, juízo sobre os judeus, a justificação pela fé. E aí nós vamos vendo todo o esboço teológico, a justificação pela fé como realidade da liberdade escatológica, centro teológico, o coração da epístola, ali do capítulo 5 ao 8. Depois do 9 ao 11 é uma apologética, a justificação de Deus e a questão de Israel, uma questão muito debatida aí nos dias de hoje. Romanos 12, justificação na vida diária do cristão, ele fala de todo o comportamento do cristão. No 15, a conclusão. E por último, no 16, polêmica, aconselhamento e carta de recomendação. Nós vamos ver tudo isso, tá, meus irmãos? Então assim, é só aqui a apresentação de um esboço de toda a carta. Então a epístola aos Romanos é o que a gente pode chamar de evangelho mais puro, mais autêntico, e que a ideia fundamental da carta é a justiça que provém de Deus, que ocorre entre os eões, que são tempos, períodos. Então a função do apóstolo é pregar este evangelho e que o justo viverá pela fé. Dúvidas? Nenhuma? Vamos lá então. Pode passar, John. Romanos no cânon sagrado. Quando fizeram as primeiras coleções de livros do Novo Testamento, vocês sabem como os livros eram separados para serem incluídos no cânon? Já ouviram falar disso? Como era feito? Hein? Antes dessas cartas, antes dos evangelhos, antes de Apocalipse ser incluído ali num cânon, serem incluídos como livros inspirados por Deus, esses livros passaram, essas cartas, esses livros passaram por várias igrejas, e eles eram lidos nas igrejas. Cada final de semana uma igreja lia porções do que Paulo escreveu, do que Pedro escreveu, do que João escreveu. E aí na hora de que se decidiu formar um cânon, ou seja, formar ali a coleção de livros, para que a igreja viesse a ter uma doutrina estabelecida, viesse a ter um livro de fé, o que eles fizeram? Eles criaram alguns elementos que deveriam ali averiguar a autenticidade desses livros, averiguar se realmente esses livros eram livros sagrados, eram livros inspirados pelo Espírito Santo. E um dos argumentos utilizados para a escolha desses livros, de cada um desses livros, foi a sua recepção em cada uma das igrejas que lia. Isso até causou alguns problemas em relação a alguns livros, porque algumas igrejas se desagradaram de alguns livros, e conta a história que, por exemplo, a epístola de Tiago quase não entra no cânon bíblico. O Apocalipse passou por certa dificuldade para incluir, porque você lê o Apocalipse e entende absolutamente o que é? Tudo, né? Nada. Então assim, alguns livros de fato só estão aqui porque Deus conduziu a mão e o intelecto do homem para incluir ali para incluir aqui então no cânon todos esses livros. Então, o livro foi escrito por quem? Pelo fulano. Quem era o fulano? O fulano era um homem de Deus, o fulano era um homem cheio do Espírito, o fulano era um homem de uma mulher só, o fulano era um homem que se dedicou à igreja, o fulano foi um mártir e ele entregou sua vida em prol do Evangelho. Então eram características que eles ali pegavam para fazer o registro daquela carta. Essa era uma característica. Outra era a quantidade de vezes que essa carta foi lida,
A igreja gostou, adotou essa carta como uma carta doutrinária, teológica para aquele corpo, adotou. As epístolas de Paulo são super lidas, todo mundo as conhece e tal, então vão participar. E assim, meus irmãos, por diante, foram sendo aqui formados esse conjunto de livros que hoje nós conhecemos como a Bíblia, tá? Ou seja, não foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa, essa carta é tão bacana, vamos colocar. Não, existiam critérios para essas cartas serem escolhidas, incluídas no cânon bíblico. Então, quando se fizeram as primeiras coleções de livros do Novo Testamento, considerados canônicos, a Epístola aos Romanos já estava incluída. Isso nos pronunciamentos de grupos ou pessoas ortodoxos ou heréticos. A própria Bíblia, por exemplo, 2 Pedro 3, 15 e 17, onde é citado Romanos, prova a canonicidade dessa epístola quando lhe chama Escritura. Esse é o mais antigo pronunciamento que temos quanto à canonicidade de qualquer dos livros do Novo Testamento. Passa, Djalma. Os mais famosos líderes da igreja antiga demonstraram o seu apreço pela epístola de Paulo aos Romanos. Vários deles citaram-na em seus escritos. Entre esses podemos citar Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Então, homens da fé, escritores conhecidos do seu tempo, que estavam ali lutando para explicar ao povo certas doutrinas, lutando para explicar ao povo a doutrina do Espírito, a doutrina de Jesus, a doutrina de Deus, salvação, fé, eleição, justificação. Então nós temos um grande período da história da igreja que havia grandes lutas através de muitos escritos de homens de Deus que estavam tentando compreender e extrair das cartas de Paulo uma teologia sadia para a igreja. E esses são 3 dos homens daquele tempo, né? Que é um dos homens que eram ali conhecidos como os pais apostólicos, os pais da igreja, que ajudaram não só na formação do cânon, mas ajudaram também na pregação das escrituras de forma doutrinária para a igreja. Vai, Djalma. As epístolas de Clemente e de Policarpo citam, respectivamente, os trechos de Romanos, e aí ele tem os trechos, como prova incontestável de que eles não somente tinham conhecimento do teor dessa epístola, mas que também aceitavam a sua autoridade apostólica. Irineu citou a passagem de Romanos 4, 10, 11 nos seus escritos. Então temos aqui vários homens daquele tempo que, através das suas obras, deram autenticidade àquilo que Paulo escreveu, ou seja, faziam remissão àquilo que Paulo havia escrito. E por isso, então, aqui no nosso contexto de hoje, temos a Epístola de Paulo aos Romanos, participante, então, do cânon bíblico. Pode passar, Djalma. Mensagem da Epístola. Qual é a mensagem principal, meus irmãos, da Epístola, no sentido de Paulo tratar do principal dos problemas que aconteciam naquela igreja, de forma a ele tratar disso, e não só tratar disso, ele tratar disso e conseguir também contextualizar toda aquela série de doutrinas que ele havia pregado lá no seminário que ele fez em Éfeso, no tempo que ele ficou lá em Corinto. Ele tinha ali um leque de doutrinas, ele tinha uma série de assuntos para tratar, e ele precisava tratar com essa igreja. Por quê? Porque no primeiro momento havia uma divisão, e ele tinha que desfazer essa divisão, explicando por que não deveria haver essa divisão. Então, qual era o problema que Paulo tinha que atacar? Olha, vocês não valem nada, nenhum de vocês. Vocês estão pensando o quê? Que vocês são melhores uns que os outros, porque uma parte é grego e outra é romana e outra é judeu? Não, vocês precisam, vou repetir como eu já falei aqui, vocês precisam desesperadamente de Deus. E por isso então que ele vai se utilizar da palavra que ele diz: o justo viverá por fé. O justo não vai viver por sua etnia, o justo não vai viver
pelo seu parentesco. O justo não vai viver disso, ele vai viver da fé. E só a fé vai transformar e guiar o homem a Cristo. Se não for dessa forma, não vai ser a sua hereditariedade em Abraão. Não vai ser você olhando para trás para o Antigo Testamento, realizando o processo ali da circuncisão nos seus filhos, nos seus futuros netos, que você vai garantir um pedacinho do céu. Não é assim que funciona. Então Paulo faz o quê? Primeiro ele conduz todo mundo à teoria do fundo do poço. Primeiro ele joga todo mundo lá embaixo, para depois, através de Cristo, ele começar a resgatar. Meus irmãos, Paulo, ele tinha uma escrita esplêndida, porque Paulo, ele conseguia, de uma forma sobrenatural, ele conseguia organizar as suas cartas, de forma que ele trazia todo um contexto do que ele precisava falar, mas ele conseguia ao mesmo tempo trazer pontuações, ou melhor dizendo, gradações, em que ele ia de uma queda até uma glorificação. Ele levava aquela igreja ao chão, para depois então levar aquela igreja à glória, juntamente com Cristo. Então Paulo, ele tinha essa capacidade de ali organizar os seus pensamentos, de tal forma que ele não fazia aquela igreja se sentir mal, no sentido de pensar, né? Nossa, eu sou só um pecador, sou só um pecador, sou só um pecador, sou só um pecador. Não, ele vai dizer, você é um pecador, mas você é um pecador salvo por Cristo, você é um pecador cheio da graça de Cristo, você é um pecador redimido, você é um pecador remido, você é um pecador lavado no sangue de Cristo, você é um pecador, portanto, cheio do Espírito Santo, mas você ainda é um pecador. Portanto, não julgue a si mesmo como melhor do que outros, porque como pecador que você ainda é, apesar de Cristo, você ainda é um pecador, você pode cair a qualquer momento, né? Usando as nossas expressões atuais, pode cair do cavalo a qualquer momento, e queda do cavalo dizem que dói muito, né? Então o que Paulo vai trazer de mensagem para os romanos? Que toda a humanidade está perdida diante de Deus, todos estão condenados por Deus, por terem dentro de si os germes da corrupção, da rebelião e do pecado. Como não há nada de bom dentro de um ser humano, ele precisa de quê? De Deus, desesperadamente. E aí ele vai dizer, quem precisa de Deus? Judeus e gentios. Ele vai dizer, a partir do capítulo 3, nós vamos ver, ele vai dizer a partir do capítulo 3, olha, todos vocês estavam perdidos em seus delitos e pecados, todos vocês só corriam para fazer o mal, todos vocês eram maus, todos vocês, judeus e gentios, mas Cristo veio e resgatou. Vai, Djalma. O plano de Deus para salvar as pessoas da situação de perdição envolveu o que? O sacrifício de Jesus. Se o ser humano não podia tornar-se justo por conta própria, Deus precisou operar essa justificação. 3 verdades claras são ditas sobre a justificação. Ela é de graça, ela é pela fé em Cristo e ela é suficiente para todos. Quando Paulo fala que ela é suficiente para todos, ele está dizendo o quê? Você não precisa de circuncisão, porque a salvação de Cristo, ou a justificação, melhor dizendo, ela é suficiente. A justificação através de Cristo é suficiente para todos. Então não vai ser a sua circuncisão que vai lhe enxertar na videira, mas é a justificação de Cristo, que você crendo pela fé e pela graça, ela chega até a sua vida e te salva da morte eterna. Paulo então vai colocá-los, né, lá embaixo, e ao mesmo tempo ele vai trazer essa justificação na vida de todos ali em Roma. Vai lá, Djalma. Mesmo após a salvação, o pecado continua uma possibilidade para o ser humano.
Em outras palavras, continuamos pecadores. O velho homem morreu, mas a natureza pecaminosa ainda vive. Iremos conviver com essa companhia desagradável até o momento que formos morar com Deus. Morrer para o pecado não significa ser insensível a ele, como se ele não mais nos afetasse. Morremos para o pecado porque Cristo já pagou a nossa pena. Não devemos mais nada, estamos livres. Então Paulo vai dizer o quê? Olha, embora vocês tenham sido salvos através da graça de Cristo, através da obra de vida, morte e ressurreição de Cristo, o pecado ainda é uma possibilidade. E depois ele vai até mais à frente, ele vai falar de Adão, ele vai falar do velho Adão, vai falar do novo Adão, ele vai falar da questão que envolve toda a normativa, a legalidade das escrituras em relação à punição do pecado, né, em si. Ele vai falar disso um pouquinho mais à frente, que é uma coisa que não é tão fácil assim de entender, é complicado mesmo. A gente tem que ler aquele texto ali 10, 15, 20, 30 vezes para poder perceber o que ele está querendo dizer. Mas em resumo, o que Paulo está dizendo é: mesmo em Cristo, você precisa todos os dias reafirmar o seu estar em Cristo. Você precisa, e ele vai falar isso lá no capítulo 12, já quase no final da sua carta, quando ele fala das práticas da vida cristã, quando ele fala como vive um cristão, ele vai falar a respeito de vingança, vai falar a respeito de amor, vai falar a respeito de fraternidade, ele vai falar a respeito de várias situações na vida do crente em que ele precisa tomar uma posição. Por quê? Porque lá atrás na sua carta ele disse o quê? Que o pecado bate a porta o tempo todo. Então, repetindo, meus irmãos, para isso ficar bem claro na mente de vocês, o que Paulo estava fazendo com os romanos era levando eles a um lugar para dizer a eles: vocês não valiam nada. E quando a gente fala não valiam nada, meus irmãos, não é de forma pejorativa, é no sentido de que aquelas pessoas de fato estavam mortas em seus delitos e pecados como nós. De fato, qual o valor que tínhamos? Nenhum. Mas Cristo, e somente Cristo, não práticas abraâmicas, Cristo veio e nos justificou por sua graça diante do Pai. Ou seja, quem fez toda a obra foi Cristo, não fomos nós. Vou dar um exemplo prático aqui para nós, né? Quando uma pessoa chega para você: tem uma excelente notícia para te dar, eu aceitei a Jesus. Eu não falo nada, eu fico quieto, mas eu penso assim: coitada, né? Mal sabendo que Cristo é que aceitou ela. Cristo que aceitou ela. Não foi ela que aceitou a Jesus. Porque o nosso coração, como diz lá Jeremias, ele corre desesperadamente para o mal. E se não fosse a palavra entrando nos ouvidos do nosso coração, se não fosse a palavra nos convencendo de quem nós éramos, se não fosse as Escrituras e o Espírito Santo lançando essa semente no nosso coração, nós não estaríamos em Cristo. Só estamos em Cristo porque Cristo quis, por conta própria, por graça, por amor, por sua obra, habitar em nós. Porque nós éramos os piores pecadores. Então, esse é o recado de Paulo para a igreja em Roma. Repetindo: pouco importa se você é judeu ou gentio. Pouco importa a história que seus pais te contaram. A história agora é essa: em Cristo nós somos salvos, e só nele e em nenhuma prática não podemos fazer absolutamente nada para chegar a Deus, porque Deus, meus irmãos, desde o início até o Apocalipse, é Deus que chega ao homem, não é o homem que chega a Deus. Nosso relacionamento, ele não é horizontal, ele é vertical, mas não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Deus desceu para nos salvar. Não foi o homem que subiu para ser salvo, foi Deus que desceu, pisou com o seu próprio pé nessa terra para nos salvar. Então esse é o recado que Paulo está transmitindo àquela igreja. Deixe de lado a arrogância, deixe de lado a jactância, deixe de lado a soberba,
Deixe de lado essa hereditariedade abraâmica, mas agora nós somos herdeiros pela fé, herdeiros de Deus pela fé em Cristo. Ele vai, lá em Romanos capítulo 8, se eu não me engano, ele vai dizer o quê? Que nós somos ali co-herdeiros da graça de Cristo, nós somos co-irmãos em Cristo. É como se Cristo fosse o nosso irmão. Que maravilha, né? Ter um irmão como Cristo, e um pai como Deus, e um conselheiro como o Espírito Santo. Não há coisa melhor do que isso. Passa aí, Djalma. Olha o que Martinho Lutero falou, uma ilustração muito bacana sobre a barba. O pecado original está em nós como a barba. Barbeamo-nos hoje, parecemos apresentáveis, e nosso rosto está limpinho, mas amanhã nossa barba cresce de novo, e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós, ele brotará em nós enquanto vivermos. Olha a sabedoria aí de Martinho Lutero, né? Então o pecado, meus irmãos, é como uma barba. A gente vai vencer num dia, mas no outro dia a barba está crescendo, e a gente tem que vencer de novo. Estou falando, a gente vence em Cristo, né? A gente luta dia após dia contra o pecado, e Paulo vai falar muito dessa sua luta da carne contra o espírito contra a carne. Passa mais um, João. Ainda na mensagem da epístola: a religião ou qualquer religiosidade não pode salvar. Não podemos confiar no fato de sermos membros de uma igreja para a nossa salvação. Cada indivíduo prestará contas de si mesmo a Deus. Nossos pais podem nos abençoar com as verdades sobre a salvação de Deus, mas cada um deve recebê-la individualmente. Então, assim, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer é: olha, eu sei que vocês devem honrar Abraão, não há problema nenhum nisso, não é? Mas o que Abraão viveu num contexto da circuncisão foi algo que Deus trabalhou com ele naquele tempo. Mas agora a circuncisão não é mais na região que era antes, agora é no coração. E Paulo vai falar: o que adianta você ser circuncidado, né, no prepúcio do seu órgão genital, mas o seu coração continua preso aos delitos e pecados da sua alma? Não adianta de absolutamente nada. Então a circuncisão agora ela é do coração, ela é feita no coração através da obra de Cristo. Então não importa mais essas questões referentes a algumas práticas do Antigo Testamento que foram importantes para aquele tempo, foram importantes inclusive apontando na direção da vinda do próprio Messias, do próprio Jesus, mas que agora elas têm uma vestimenta nova, um entendimento novo a respeito da sua ação, do seu realizar, do seu executar. Passa aí, Djalma. Os judeus achavam que seu majestoso passado poderia dar um lugar para eles no reino de Deus. Imaginavam que entrariam no céu só por serem descendentes de Abraão. Mas nessa caminhada tropeçaram em Jesus Cristo, a pedra de tropeço. Deus é soberano, mas os judeus não podem culpá-lo pela apostasia de Israel. Eles mesmos rejeitaram o Filho de Deus, não compreenderam e nem ouviram o que dizia as Escrituras. Então, se um judeu for para o inferno, a culpa é de quem? É de Deus? Não, a culpa é dele. A culpa é dele porque ele não creu que Jesus Cristo foi o Messias e veio ao mundo para salvar aqueles que eram seus. Continua, Djalma. Ler Romanos pode provocar duas coisas no leitor: a primeira, ansiedade, e a segunda, gratidão pela salvação de Deus. O primeiro sentimento estará no coração daqueles que ainda não são filhos de Deus. A esses devemos o quê? Apelar para que ouçam a voz do Espírito Santo e se rendam ao seu amor. Mais um, João. O segundo sentimento, gratidão, estará no coração daqueles que já foram salvos.
Afinal, não tem mais sobre si nenhuma condenação. Seus pecados estão perdoados, são considerados justos por Deus, têm paz e vivem esperando o momento de morar no céu. Todas essas coisas foram dadas por Deus de graça, sem qualquer merecimento. Todos os dias do cristão precisam ser consagrados a Deus em gratidão por tudo que recebeu de presente do Pai Celestial. Então temos aqui de fato a ansiedade daqueles que não compreendem e temos aqui a gratidão de quem compreende, né? O que era e o que é hoje em Cristo. O que fazíamos e o que fazemos hoje em Cristo. E não só isso, mas também a garantia de que nós servimos e temos um Deus, que Ele toma conta de nós, Ele cuida de nós todos os dias, e que nós somos completamente dependentes dEle. É essa gratidão que o cristão precisa ter em relação a Deus. Gratidão no sentido de depender de Deus em tudo na sua vida, sabendo que o Senhor é soberano, Ele é um Deus de providência, Ele é um Senhor de socorro, Ele é, como diz o salmista, o nosso castelo forte, Ele é fonte de refúgio e de proteção para todos nós. Quando nós confiamos, nós demonstramos a Deus gratidão, porque Deus ama aquele que confia nele. Deus ama o seu povo que tem gratidão e sabe que só foram salvos pelo amor de Deus e não por seus merecimentos ou por suas atitudes ou ações. Vai, Djalma. Algumas frases de alguns homens de Deus. O cristão é sempre pecador, é sempre arrependido e por isso é sempre santo. Mais um. Agostinho. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Como isso é difícil, né? E aí? Quer entregar uma folhinha na mão de Deus assinada, mas em branco, para Ele preencher? É difícil. Ser cristão não é conquistar Cristo, mas deixar-se conquistar por Ele. Deixar que Ele conquiste em ti, que Ele conquiste para ti e que Ele te conquiste. João Calvino. Os homens jamais encontrarão um antídoto para as suas misérias, enquanto, esquecendo-se dos seus próprios méritos, diante do fato que são os únicos a enganar a si próprios, não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. E sabemos não haver nenhuma de nossas obras que à vista de Deus seja considerada perfeita ou pura e sem qualquer mácula de pecador. Meus irmãos, homens que no seu tempo compreenderam perfeitamente quem eles eram diante de Deus, né? Algo assim que no nosso tempo está tão difícil, meus irmãos, essa autorreflexão, né? Essa revisão das nossas vidas o tempo todo, para sabermos quem nós somos diante do Senhor. Martin Lloyd Jones, também um dos maiores pregadores do século passado, o homem que conhece melhor a sua pecaminosidade, conhece melhor a graça de Deus. O homem que pensa que há muito pouca coisa errada nele, também acredita que pode endireitar-se facilmente, e com isso mostra que tem pouco, se é que tem algum entendimento da graça. Nunca houve um santo sobre a face da terra que não tenha visto a si mesmo como um vil pecador, de modo que se você não sente que é um vil pecador, não é parecido com os santos. Pode passar, Djalma. Não, isso eu vou deixar para a próxima aula. Eu vou distribuir para vocês um texto, agora quando estivermos saindo. Faz o seguinte, Cleiton, faz um favor para mim. Distribui para eles, por favor. É um texto extraído de um livro de Max Lucado, chamado Nas Garras da Graça.
onde Paulo trabalha o conceito de graça, onde Max Lucado trabalha o conceito de graça a partir da epístola de Paulo aos Romanos. Então a gente vai, em casa você leia essa parábola, a gente vai na próxima aula fazer a leitura dessa parábola juntos e vamos começar a avaliar a carta de Paulo aos Romanos partindo dessa parábola, a parábola do rio. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Hoje foi só uma introdução, tá? A carta. A gente vai mergulhar um pouquinho mais fundo no que ela tem a nos dizer, mas hoje foi só uma introdução àquilo que Paulo quis dizer aos romanos, tá bom? Leiam essa parábola em casa, não deixem de ler, e até para que na próxima aula vocês possam já virem com a parábola na cabeça, já preparados para aquilo que nós vamos falar, tá bom?